Palmeiras. Gustavo Soler. Vamos lá, Gustavo Soler, com as informações do Palmeiras, que daqui a pouco eu já desço pra fazer o Baita Amigos. Bora lá, craque, porque o Palmeiras agora realmente está muito perto de anunciar Richard Rios como novo reforço do time, né? Jogador do Guarani, 22 anos de idade, colombiano. Palmeiras está pagando 6 milhões de reais por 60% do passe do jogador e depois pagará mais 1,5 milhão de reais por mais 10% do passe, totalizando 70%. Então, negociação que deve ser oficializada pelo Palmeiras já nesta terça-feira. A verdade é um jogador que o Palmeiras está querendo, o Abel Ferreira precisando disso também, né? E para também deixar um elenco mais forte para os campeonatos que vai disputar, porque já vai ganhar 2. Já ganhou a Supercopa, vai ganhar o Paulista e vai brigar em todos. E precisa reformular ou reforçar, melhor dizendo, né? Paulo do Vale e Gustavo Soler. Exatamente, craque. O Palmeiras que vendeu o Danilo e aí teve a lesão do Atuesta, então perdeu 2 jogadores do meio de campo, né? O próprio Richard Rios, ele não chega para ser o substituto do Danilo e sim para ser alternativa por causa da lesão do Atuesta. O Palmeiras que continua sem no mercado, o Verdão não desistiu ainda do Alan, do Atlético Mineiro, mas tem toda a questão da lesão que ele teve, né? A fratura na lombar e por isso essa negociação deu uma esfriada. O Verdão que ainda tenta o Arthur do Red Bull Bragantino, mas que deve fazer o primeiro anúncio de Richard Rios como reforço do clube. É o seguinte, então, para todo mundo que tá ligado, aí são 7 horas e 20 minutos. Gustavo Soler, você fica arrebentando aí. Bora. Você é o cara, Paulo do Vale, Aline. Não deixa cair a peteca não, hein? Tá bom? Seguiremos firme e forte por aqui. E lembrando, né, craque, que 9 da noite, então, tem o sorteio da Libertadores. Palmeiras está no pote 1, junto com Flamengo, River Plate, Boca, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independiente Del Valle e Olímpia do Paraguai, craque. Vou torcer pro Flamengo pra pegar o Atlético. Tá aí, então amanhã o Craque Neto volta com a gente já com os detalhes e os grupos sorteados da Copa Libertadores da América. Pra você, meu caro Paulo do Vale, como um ponte pretano que vive às custas do Guarani tem uma opinião polêmica por causa da rivalidade, né? Time que tem rival é sempre bom porque um seca o outro, mas um gosta de ver o outro não se estrupiar, porque um depende do outro, mas sempre quer tirar uma casquinha, né? Então o senhor como ponte pretano, o que você vê de Richard Rios? Olha, pelo desempenho do time do Guarani que melhorou depois da chegada de uns reforços do ano passado pra cá, né? O Guarani tava pra cair da Série B pra Série C ano passado. E aí contratou pontualmente alguns jogadores e dentro dessa leva estava justamente o Richard Rios, até então desconhecido, né? Porque ele surgiu no Flamengo. O Flamengo conseguiu garimpar ali o Richard Rios em amistoso, sub-20, da seleção colombiana, mas ele não teve oportunidade por lá. E aí ele foi muito bem, né? Num primeiro momento e acabou sendo um dos destaques do Guarani. Pelo termômetro da torcida bugrina, o que eles falam e o que eles emitem a respeito do Richard Rios é um bom jogador pro Guarani, né? Agora, pro Palmeiras, pode ser que tudo, né, tem uma variante aí, né? Algumas variáveis com relação ao cara não se adaptar, com relação ao cara não ter espaço, com relação ao cara acabar se machucando. Mas pro torcedor bugrino, que é um torcedor exigente, ele serviu, viu, Soler? Ele serviu bastante. Boa. Então, Richard Rios deve ser anunciado já nesta terça-feira como reforço do Palmeiras. Negociação de 6 milhões de reais por 60%. Verdão que ainda vai ter acesso a mais uma porcentagem de jogador, mais 10% dependendo de metas, e aí pagando 1,5 milhão de reais. Esta está sendo a primeira contratação do Palmeiras para a temporada de 2023.